Olá, amigos, um abraço a todos, boa tarde a todos. Como prometido, nós prometemos e aqui estamos para fazer uma live falando acerca da campanha de vacinação que está se avizinhando aí. O Brasil que está caminhando a passos largos para ter o território livre de vacinação ou livre da aftosa sem vacinação. A gente tem participado dessas discussões ou ouvindo as discussões com as autoridades. Então, a promessa, a princípio, era falar com o doutor José Andrade Moura, que eu falei, é uma grande autoridade da medicina veterinária do Brasil, e ele é muito bem relacionado em nível de Brasil, em nível de mundo, e ele falou, rapaz, eu tenho uns amigos aqui que vão participar, então as maiores autoridades da medicina veterinária do mundo vão estar participando aqui hoje, a oportunidade de você que está nos acompanhando fazer perguntas, de acompanhar as informações, com certeza você vai aproveitar muito. Deixa eu já começar com o doutor José. Doutor José, uma alegria muito grande tê-lo aqui nessa nossa live. Bem-vindo. Tá, o Roger, eu aproveito para fazer uma saudação especial para o Delaí, o Geraldo, que é a maior autoridade veterinária, o chefe do Serviço Veterinário Brasileiro e delegado do Brasil perante a OIE. E é um prazer estar aqui conosco o Rafael Lakens, que é o presidente eleito da Associação Mundial de Veterinária. Tá? Esse ano, Roger, é importante para o Brasil, porque os serviços veterinários do Brasil completam 110 anos. Foi criado a Diretoria Geral dos Serviços Veterinários em 1910 e criou o nome exato era Diretoria Geral dos Serviços Veterinários, ligado diretamente ao gabinete do ministro. E esse serviço hoje nada mais é do que a Secretaria de Defesa Agropecuária e o Departamento de Saúde Animal, do qual nós temos o grande prazer de estar o doutor Geraldo Moraes como diretor do DSA. Tá? O Geraldo é um grande cientista, tá? Formado por uma grande universidade, que eu chamo um cenáculo da veterinária brasileira, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e aí fez o seu mestrado e fez o doutorado na Universidade de Brasília, que tem uma nota super A, super A, dentro do conceito da CAPES, CNPq, Ministério da Educação. Tá? É um prazer estar participando num momento muito crucial. Primeiro, um momento de comemoração dos 110 anos do serviço veterinário, mas também a preocupação com a Covid-19 para haver uma grande aderência dos produtores rurais, porque nós estamos num esforço grande, o Brasil todo já é considerado livre de febre aftosa, uma grande parte com vacinação, Santa Catarina, que tem um trabalho belíssimo, já é sem vacinação, e o Brasil está avançando a passos largos, porque o Brasil está cumprindo a sua vocação mundial de supridor mundial de alimentos e matérias-primas agrícolas. O Brasil, além de produzir os alimentos suficientes para 210 milhões de brasileiros, produz para mais 1 bilhão de pessoas espalhadas em todos os continentes, em mais de 180 países. Então, essa é a responsabilidade grande da medicina veterinária, como também da agronomia. São duas profissões co-irmãs. E a ministra Tereza Cristina, grande ministra, que comanda esse Ministério da Agricultura, que é minha casa também, ela disse que 60% do seu tempo de ministra é dedicado à sanidade animal e à sanidade vegetal, porque não é somente as doenças dos animais, mas também as diversas doenças e pragas que atingem as culturas vegetais de valor econômico. Então, esse primeiro fórum virtual de defesa agropecuária é o primeiro, e eu espero que seja uma sequência de diversos outros, cujo instrumento está à disposição dos serviços veterinários oficiais.
E hoje a gente está falando de aftosa, mas outros assuntos aí pertinentes a gente vai falar. Nós estamos aqui à disposição, uma alegria falar com tanta gente que conhece tanto da medicina veterinária. Quero cumprimentar também o doutor Delair. Doutor Delair, é um prazer tê-lo conosco também aqui. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando aí à frente do Sindam, viu? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Juscelia pelo convite. Doutor Geraldo, sempre bom revê-lo, né? A gente está se vendo mais pela via de câmera do que pessoalmente, nesses novos tempos. Roger, obrigado, um prazer. O Sindam é uma associação das indústrias farmacêuticas presentes no Brasil. Nós temos em torno de 91 associados, né? 91 indústrias que representam 90% do faturamento da indústria farmacêutica no Brasil, que o ano passado aí ultrapassou a casa de... quase chegou a 7 bilhões, né, de reais. Tá bom? Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Alegria muito grande. Doutor Geraldo Moraes, ele que é diretor de saúde animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para quem está nos acompanhando, aliás, o pessoal podia nos municiando aqui de quantas pessoas estão nos assistindo. Temos 70 pessoas nesse momento assistindo, a gente vai com certeza chegar a mais pessoas aí, 95 já pessoas nos acompanhando aí. Lembrando que nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube transmitindo essa live aqui. Se Deus quiser, muita gente vai ter acesso aqui. Doutor Geraldo, é uma alegria recebê-lo, tirar o senhor com certeza nessa pré-campanha de vacinação. O senhor deve ter muito o que fazer, né? Obrigado por estar conosco aqui. Boa tarde, Roger. Eu que agradeço, em nome do Ministério, da Secretaria de Defesa Agropecuária e do Departamento de Saúde Animal, o convite para participar dessa conversa, né? E agradeço o Josélio, o convite, as gentis palavras. É sempre traz aí um pouco da nossa história do Serviço de Defesa Sanitária Animal. Ele é um profundo conhecedor desse tema, então sempre enriquece aí as nossas conversas e nos traz lembranças aí desses momentos importantes da defesa sanitária animal. Um forte abraço para o Delair, grande parceiro nosso no Ministério da Agricultura, com relação à saúde animal, né, e principalmente na demanda e nas questões relacionadas à vacinação da febre aftosa. E saudar também o colega Rafael, que vai representando aí a OIE, e estamos à disposição para essa conversa com vocês, nesse importante desafio, né, que é discutirmos a realização dessa etapa de vacinação no tempo aí da Covid-19. Então, tirar as dúvidas que forem necessárias e colocar o departamento à disposição para esclarecer o que for preciso. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Doutor Rafael Lagens, presidente eleito da Associação Mundial de Veterinária. Não é fácil, certamente, ser eleito para um cargo como esse, né? Seja bem-vindo, uma alegria, uma honra muito grande recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Roger. Um prazer de conhecer você e aos outros colegas que estamos partilhando. Muito obrigado pelo convite. A você, Roger, que faz uma tarefa de comunicação muito boa, é um bom comunicador. Ao Dr. Josélio, é grande honra partilhar com o Dr. Geraldo Moraes, Dr. Delair Bolis. Ser presidente eleito da Associação Mundial Veterinária é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós agradecemos. Bom, vamos lá começar, então. Doutor Geraldo, a primeira pergunta tem que ser para o senhor, e o senhor já nos deu o mote. Campanha de vacinação em tempos de Covid, em tempos de coronavírus. Vai ter campanha de vacinação? Talvez alguém esteja perguntando isso. Então, pois é, Roger, já desde o início do problema, a gente já vem conversando com os estados, né, e com todas as entidades envolvidas, da importância da gente seguir nesse tema. Como a gente sabe, né, as atividades no meio rural não param, né, a produção pecuária não para, e tanto que essas atividades, né, consideradas indispensáveis para a sociedade brasileira, são consideradas como atividades essenciais, né? E, entre elas, tem, no caso da febre aftosa, a realização da etapa de vacinação contra a febre aftosa. Como o Josélio adiantou, em 2018, o país
cumpriu uma etapa muito importante na sua luta contra a doença, que foi ter todo o seu território nacional reconhecido como livre de febre aftosa. 99% desse território é reconhecido como livre de febre aftosa com vacinação, e apenas Santa Catarina que é livre de febre aftosa sem vacinação. E desde 2017, nós começamos uma caminhada bastante importante e audaciosa, que é avançar para o país livre de febre aftosa sem vacinação. Então, nesse momento, ainda a gente cumpre a vacinação ainda para uma grande parte do país, né? Então, nós temos compromissos em manter essa condição zoossanitária e também com alguns parceiros comerciais. Então, é importante nós mantermos essa etapa de vacinação. Evidentemente que a vacinação já é uma prática bastante conhecida do produtor, né? Há décadas nós fazemos e nós estimulamos o produtor a vacinar contra a febre aftosa. Então, o que tem de diferente nessa etapa de vacinação é justamente o cuidado e a preservação da vida do próprio produtor e do trabalhador rural, né? Então, a etapa ela deve ser adaptada e adequada a esse momento que nós vivemos, né? Pensando principalmente na segurança do produtor. Então, a gente já teve algumas conversas tanto com o SINDAM, com a CNA e com os próprios estados, né? E, de forma geral, nós vamos manter a etapa de vacinação, né, com algumas pequenas alterações. Então, tem alguns estados que pediram, a maioria dos estados vacina no mês de maio, né? E só que atendendo algumas solicitações da região Nordeste, com exceção do estado da Bahia, essa etapa foi alterada, foi prorrogada para o mês de junho, né? Mas o restante do país, a princípio, nós começamos a vacinação em 1º de maio. E nós vamos contar com o apoio tanto do SINDAM quanto da CNA, apoiando o Ministério da Agricultura e todos os estados, no processo de divulgação dessa etapa, agora no mês de abril, né, destacando as ações e as atividades para o produtor realizar de forma segura, né? Ou seja, o principal ponto crítico é evitar a aglomeração do produtor. Então, a gente tem aí 3 momentos principais, né, que nós vamos ter que trabalhar, que é o primeiro, que é a aquisição da vacina, o segundo, a aplicação da vacina, e o terceiro, o registro e a comprovação da vacinação, né? Então, a gente pode discutir isso aí durante nossa conversa, como realizar isso com segurança, né? E a gente conta aí com as parcerias para que isso ocorra da forma mais adequada possível. Se Deus quiser, né? Doutor Adelaide, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, eu recebi uma notícia aqui de que Goiás antecipa a vacinação desse ano, essa etapa da campanha. Tem vacina já disponível para o estado de Goiás e outros estados que, porventura, também resolvam antecipar? Tivemos o caso do Mato, como disse o doutor Geraldo, lá vai ser postergado o início da campanha de vacinação. Mas já tem campanha? Não, tem sim. Roger, deixa eu primeiro eu acho que é importante seguir um pouco dentro do que o doutor Geraldo mencionou, né? Tem todo um plano de erradicação, né? Tem todo um plano que vem sendo seguido. Primeiro, nós já abastecemos, é importante nós destacar que já houve um abastecimento do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul toma a decisão, apoiado pelo MAPA e pelo CNA, de antecipar a vacinação e em torno aí de 14 milhões de doses, é uma campanha no estado do Rio Grande do Sul, Roger, e nós disponibilizamos em torno de 13,4, 13,5. Aí você vai falar assim, não, peraí, mas faltou 500, 600 mil doses. Não. Nós sempre contamos com uma vacina que existe no canal de uma campanha para outra. Então, nós fizemos um controle no próprio SINDAM, porque não sabemos se o Rio Grande do Sul vai ser a última ou não. Se for a última, nós entregamos o número ajustado. Vindo para a sua pergunta de Goiás, na verdade, Goiás está fazendo, inclusive, que é uma própria decisão do CNA e do MAPA, que o doutor Geraldo mencionou, que nós precisamos aumentar a capilaridade, né?
aumentar a capilaridade e o tempo de disponibilidade para que o nosso produtor tenha acesso a essa vacina. Essa campanha não vai ser normal como foi as outras, ela vai ser um pouco diferente. Portanto, a capilaridade e o maior acesso à vacina é primordial. Essa vai ser uma campanha, considerando a campanha do Rio Grande do Sul, a primeira campanha sendo em torno de 200 milhões de doses. Tá? Desses 200 milhões de doses, Roger, basicamente aí, um pouco menos, né? 194, 196 milhões de doses. Desses 200, vamos falar 200 milhões de doses, para arredondar os números, né? Nós 14 já mandamos para o Rio Grande do Sul, basicamente. Nós temos, nesse momento, na AGV, já seladas, 128 milhões de doses. Tá? Dentro da AGV, esperando. Existe 11 milhões de doses que já foi deslocado da AGV para os centros de distribuição que cada fabricante possui. Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Que são normalmente os estados que sempre começam antes da vacinação, certo? E aí nós temos o teste 3 da vacina, que libera essa semana, Roger, onde nós vamos ter mais em torno de 39 milhões de doses. Né? Se nós somarmos tudo isso, dá basicamente 189 milhões de doses, até sexta-feira agora. E aí nós temos mais o teste 4, que deve liberar aí até 10 a 15 de maio, que são mais 28 milhões de doses. Então, se nós assumirmos aí que tem em torno de 40, 45 milhões de doses no canal, que sempre fica de uma campanha para outra, mais essa disponibilidade de 189 milhões de doses aí, nesses números que eu passei para você, vai ter com certeza vacina disponível. O desafio agora é nós fazermos ela chegar nos estados específicos com a capilaridade e com a disponibilidade que o MAPA e o CNA exigiram, e nós vamos cumprir. Coisa boa. Doutor Rafael, como é que o senhor vê essa movimentação do Brasil? Como é que o senhor vê a medicina veterinária e todo esse trabalho, por exemplo, agora campanha de vacinação contra a febre aftosa? O olhar do senhor para a gente é muito interessante. Qual a sua análise? Agora que o mundo está passando esta pandemia do coronavírus que causa o Covid-19, é preciso destacar a importância da atividade pecuária. No mundo inteiro, praticamente, as pessoas estamos confinadas na nossa casa e só saímos para o supermercado para tomar alimentos, para comprar alimentos. E para abastecer de alimentos, a atividade pecuária deve continuar. E outra coisa também importante, não esquecer que prevenir é melhor que curar. Primeiro, temos que prevenir, temos que lutar contra o coronavírus. Então, eu quero recordar a todo mundo que devemos fazer ações para nos proteger, nós mesmos, as nossas famílias, as pessoas que trabalham conosco, quer dizer, os produtores, os pecuaristas têm que tomar medidas para se proteger e para proteger as pessoas que trabalham com eles. Tenho a certeza que o Ministério da Agricultura, o secretário de Defensa Agropecuária e o diretor de Saúde Animal vão tomar as medidas detalhadas e precisas para isso. Outra coisa que é importante destacar é que também, como eu falei, é importante continuar com a cadeia alimentar e para isso precisamos continuar defendendo os nossos animais das doenças que as ameaçam. Por isso, penso que é muito importante que os pecuaristas participem muito ativamente nessa campanha de vacinação que vai começar o 1º de maio. E para essa campanha é muito importante que colaborem estreitamente com os serviços veterinários oficiais e privados do Brasil. Porque nestes momentos também a atividade do veterinário é crucial, não só para a saúde animal, para a saúde pública e para o bem-estar de nossos animais.
Bacana. Doutor Geraldo, quais animais vão ser vacinados nessa campanha agora? São todos os animais ou parte do rebanho? Hoje, a campanha de maio, com raríssimas exceções, vacinam todos os bovinos bubalinos de todas as idades. Apenas no Espírito Santo que a vacinação envolve até bovinos bubalinos até 24 meses. Alguns estados nós suspendemos a vacinação em função do objetivo e da meta de avançar no reconhecimento de ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação. São o caso dos estados do Bloco 1, que é Acre, Rondônia, a região sul do estado do Amazonas e uma pequena parte do estado do Mato Grosso. Nesses estados, nessas regiões, não se vacina nessa etapa. E, como o Delahy destacou, a gente antecipou a vacinação do Rio Grande do Sul para cumprir com essa etapa também, e o estado do Paraná, desde a última etapa, já não vacina. Então, o restante, a gente já tem as etapas e, prioritariamente, nos estados, a vacinação de animais de todas as faixas etárias. Uhum. Tá. Doutor Josélio, como é que o senhor acompanha, evidentemente, dentro do mapa e como médico veterinário, como professor, como pesquisador, como é que o senhor vê o rigor do Brasil na aplicação, nas campanhas de vacinação aí? O Brasil faz direitinho o seu dever de casa? Eu acho que o microfone do senhor está cortado. Tá mudo o microfone, doutor. Só um segundinho, doutor. Aí, por favor. Agora está com som? Agora está. Tá bom, isso é a censura prévia. Eu juro. Está tudo do meu lado. Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo com esse pronunciamento do doutor Geraldo, que é a autoridade veterinária do Brasil. E já anunciando, Santa Catarina já há algum tempo já é livre sem vacinação e mantém esse status com grande nobreza, e agora o Paraná já entrando, o Rio Grande do Sul se preparando e outras áreas do território brasileiro. O Brasil, o Serviço Veterinário do Brasil, tem alta credibilidade. Como eu falei inicialmente, foi criado em 1910 e já em 1921 teve o seu primeiro choque. Aliás, na linguagem da Marinha, diz que o mar revolto é que forma grandes marinheiros, não é no mar calmo. E já em 21 nós tivemos a rinderpest, que ingressou no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo foi exemplar na erradicação. Se não tivesse feito isso em 1921, o Brasil inteiro teria rinderpest e, quem sabe, passaria para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, etc, etc. Então, o Brasil teve a coragem de conter, porque São Paulo, naquela época, os produtores, os grandes empresários da área pecuária já vislumbrava ser São Paulo um grande celeiro, um banco genético que iria fornecer matrizes e reprodutores para o Brasil inteiro. Então, fez o seu dever de casa. Isso tudo inspirado pela missão francesa que teve aqui no Brasil no início do século passado e implantou não somente os cursos de veterinária a partir de 1910, mas também a própria estrutura do Serviço de Defesa Sanitária, que é não conviver com doenças, sim erradicar, quer dizer, a mentalidade de erradicação. E já em 1978, aliás, eu vou fazer um parêntese, quando eu ingressei no Ministério foi em 1971. Pra você ter ideia, se falava em 40 mil focos, mas era muito mais de 40 mil focos, porque a campanha não estava sistematizada no Brasil inteiro. E já quando implantou a Secretaria de Defesa Agropecuária e junto com o Departamento de Saúde Animal, hoje, naquela época chamava Secretaria de Defesa Sanitária Animal, já estava em torno de 12 mil focos. Tá?
E as pessoas pensavam, pô, erradicar uma doença no Brasil com essa quantidade de focos, mas os auditores fiscais dos ministérios, os colegas veterinários, foi extremamente altivo, persistente e fez de uma forma extremamente sistemática para a erradicação. E isso eu louvo o doutor Geraldo, porque ele hoje é o líder desse trabalho que está sendo conduzido de forma muito firme. E já em 78 nós tivemos o episódio da peste suína africana, tá? Que imediatamente foi erradicada, fazendo com que o Brasil, que não exportava nada de carne suína, hoje é o quarto para terceiro maior exportador mundial de carne suína e com um parque industrial maravilhoso de altíssima tecnologia. Tá? Também na área de avicultura, tá? O Brasil hoje é um celeiro, é o maior exportador mundial de aves, graças à sanidade animal, quer dizer, a sanidade da avicultura, dos suínos, equinos e bovinos. Então, a defesa sanitária animal, o Rafael Lacres e o colega vai testemunhar isso, é extremamente respeitada no mundo, pela seriedade como as autoridades veterinárias, não somente as oficiais, mas os veterinários privados, levam isso com muita seriedade. Muito bem. Bom, nós estamos aqui já com 200 pessoas nos assistindo nas plataformas, no Facebook, no YouTube, também no Instagram. Queremos agradecer aos amigos que estão nos acompanhando aí e podem fazer perguntas à vontade. Façam perguntas, o Lucas está ali acompanhando, ele passa as perguntas aqui, eu faço para os nossos amigos que estão falando aqui do Brasil e do mundo inteiro, né, sobre a nossa campanha de vacinação. E interessante, Roger, não lhe interrompendo, meu telefone tocou há pouco, um colega, o Guilherme Costa, que é adido agrícola do Brasil perante a Comunidade Econômica Europeia, com sede em Bruxelas, ele está linkado conosco. O colega Ziv Noga, que é diretor da Associação Mundial de Veterinária, está linkado conosco também. O René Quiran, que é do Ministério da Agricultura da França, também está linkado. A doutora Shen, que é da China continental, também está ligada conosco. Então, o Brasil inteiro está interessado, porque esse tema da febre aftosa é um tema que mexe com todo mundo, tá? E o Brasil tem que levar isso a sério para que rapidamente a gente consiga o status de livre de febre aftosa em forma plena. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para que todos possam responder, uma pergunta só, que aí dá tempo de todo mundo refletir. O doutor José tocou no assunto o Brasil livre de aftosa, sem vacinação. Nós vamos ser declarados, se Deus quiser, o mais rápido possível. Agora, quais os riscos que nós temos em não fazer mais a vacinação? O doutor Delair pode nos falar também acerca da questão econômica, o impacto ambiental vai ser muito grande, como é que as indústrias vão se virar, né, com o fim da vacinação. Me parece que é algo muito sério eliminar a vacinação de um país. Eu queria ouvir de vocês, por gentileza, ou dos senhores, a respeito disso. O Brasil está pronto para deixar de vacinar o rebanho? Eu começo com o doutor Delair, por gentileza, doutor. Claro, Roger. Olha, pergunta interessante. Aliás, toda entrevista, toda live que eu faço aí da aftosa, essa pergunta vem, né? E deixa eu responder da seguinte maneira. Primeiro, falando como indústria, tá? Eu mencionei no início que só no Sindan são 91 associados. O Brasil possui somente 7 associados que comercializam aftosa. Então, a grande maioria da indústria farmacêutica no Brasil, ela não fabrica e não comercializa aftosa. Segundo aspecto importante, dos quase 7 bilhões de reais que eu mencionei para você, que representou o movimento da indústria farmacêutica, em torno de 9,8%, 10% é um negócio aftosa, certo? Então, o negócio aftosa em si, ele representa menos de 10% do faturamento da indústria
saúde animal no Brasil. Então, esse é um aspecto importante. Se o Brasil está preparado, né, para parar de vacinar, eu vou lhe responder que sim, mas depende. Por que eu vou falar que sim, mas depende? Antes da vacina da aftosa, e o Josélio, né, talvez seja o que sabe melhor essas informações, doutor Josélio, mas antes de começar a história da vacina aftosa, o Brasil exportava para 16 países carne bovina. Hoje o Brasil exporta para mais de 126. Então existe uma responsabilidade muito grande com o status sanitário desse país, mas também com tudo que nós conquistamos daqui para frente. E por que eu falo que está preparado, Rocha? E por que eu falo depende? Eu falo que está preparado pelo seguinte, eu acho que o controle e erradicação de qualquer enfermidade, ela precisa de 3 pilares. Conhecimento, que o Brasil tem de sobra, desde o desenvolvimento, a aplicação, a gestão da vacina, ao controle sanitário feito pelos fiscais veterinários, né, pelo MAPA, pelo CNA, ou seja, é perfeito. Essa cadeia, ela funciona muito bem há mais de 30 anos. Então, conhecimento a gente tem de sobra. Nós temos no nosso DNA, né, nós temos a cultura de produzir proteína animal e proteína vegetal. Então, nós temos conhecimento, nós temos ciência. Nós temos ciência. Em 18 meses, a indústria colocou uma vacina, a indústria e o MAPA, tem que fazer um reconhecimento aqui, o trabalho que o Ministério fez, nós colocamos uma nova vacina no mercado, retiramos uma cepa, colocamos uma nova vacina em menos de 18 meses. Então, o Brasil tem conhecimento e tem ciência. São os 2 pilares. O que me preocupa é a conectividade, a pouca conectividade. Então, eu acho que nós estamos num bom momento. Isso que nós estamos fazendo aqui é um ótimo exemplo de conectividade. Mas me preocupa se nós começarmos a tomar decisões não técnicas com relação ao momento de interromper a vacinação. Até então, todas as decisões que o MAPA e o CNA têm tomado são decisões com base em conhecimento, são base em ciência e com base na conectividade que eles têm. E falo isso não porque o doutor Geraldo está aqui, ele sabe que nós temos essa franqueza de diálogo. Não pode começar a existir pressões políticas em cima das decisões técnicas. Um vírus você não controla com política. Um vírus você controla com conhecimento, com ciência e com conectividade. Essa é a minha preocupação e oxalá o doutor Geraldo continue forte aí para realmente resistir às pressões aí. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós estamos com 226 pessoas. Começamos com 75, já estamos com 226. Obrigado aos amigos aí que quiserem fazer pergunta. Interessante, Roger. Acabei de receber uma ligação de um grande líder da pecuária leiteira, o Geraldo Borges, que é o presidente da Abraleite. Ele disse que ele e toda a equipe dessa grande associação, que tem uma responsabilidade grande, a Abraleite está toda ligada. Como também o pessoal botou uma tela, um telão, lá na Universidade de Passo Fundo. Tá? Os colegas estão assistindo lá na universidade, aproveitando o distanciamento, e também a presidente Bárbara Zago, da Associação de Veterinários do Planalto do Rio Grande do Sul. Tá? Então, é uma audiência muito de elite. Que bacana. Antes da gente passar para o doutor Geraldo, tem uma pergunta aqui da Denise Gonçalves, acho que é para o senhor, doutor Delair. E antes da pergunta também, o doutor René de Bois está nos acompanhando também. Um abraço para ele, muito obrigado aí, doutor René. O senhor é uma pessoa que todo mundo gosta muito, todo mundo respeita muito. Um abraço para o senhor. Denise Gonçalves, doutor Delair, falando assim, quando as vacinas serão disponibilizadas em Goiás? O senhor tem essa informação, não?
Tenho sim, Denise. Como eu mencionei anteriormente, nós já distribuímos para os nossos centros de distribuição, né? Que são os centros de distribuição, a maioria das indústrias farmacêuticas, nós possuímos centros de distribuição em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá. Então, a grande maioria dessa vacina já está no centro de distribuição. A partir de 15 de abril, agora, elas começam a ser comercializadas para as revendas e lojas agropecuárias. Bacana, bacana. Doutor Geraldo, eu acho que esse assunto é muito palpitante, né? Parar de vacinar. A responsabilidade de carimbar um pedido desses, ela deve ser enorme, né? Eu não sei nem se o senhor gostaria de estar presente. Ou sim, né? O desafio é maravilhoso, né? É verdade, é um grande desafio, só que esse desafio é compartilhado, né? É compartilhado com todo o segmento, com os produtores, isso não é uma decisão do Ministério da Agricultura. Esse é um processo que é construído junto com todos, né? Tanto que nós tomamos as decisões em reuniões com participantes, com segmentos envolvidos, compartilhamos toda essa divisão de responsabilidade com todos, né? Não basta uma canetaça para retirar o processo a evoluir num estado sanitário como esse, né? Então, a história do programa de febre aftosa no Brasil, ela, assim como na América do Sul, é muito extensa, né? Muito rica, e com base nela que se construímos basicamente o nosso sistema de defesa sanitária animal. Então, já se vão aí longos 60, 70 anos de história de luta contra a doença, né? E partindo desde anos onde a gente tinha uma média mensal de 20 mil focos, 11 mil focos, até a gente evoluir para o estágio que a gente está hoje, onde a última ocorrência da doença no Brasil foi em 2006, né? E eu falo que quando a gente decidiu retirar a vacinação, né, foi já na década de meados de 80 e 90, quando nós decidimos que íamos caminhar para o caminho da erradicação. E a erradicação, ela só termina realmente quando você elimina todas as medidas sanitárias para cortar o ciclo da doença, né? Então, nesse caso, acho que a gente já demonstrou em vários momentos e de várias formas, né, que já vencemos essa etapa de eliminar a doença do nosso espaço geográfico. Mas como o Brasil é muito extenso, né, é um desafio muito grande pensar num rebanho de mais de quase 220 milhões de cabeças susceptíveis, né, como a gente vai chegar nessa condição, né, com tanta fronteira, com tantas realidades, com uma intensa movimentação de animais no país. Então, por isso que a gente já vem há alguns anos discutindo como fazer isso, né, com apoio do Panaftosa, com apoio dos organismos dos serviços veterinários dos países da América do Sul, a gente vem escrevendo manuais e definindo os passos que a gente precisa dar. No caso do Brasil, né, no final de 2017, a gente lançou o plano estratégico do PENEFA, né, 2017 a 2026, onde a gente estabeleceu ali diferentes e uma relação de ações que precisam ser realizadas, né, no país para que a gente possa atingir esse objetivo, né? Esse plano estratégico ele foi construído em várias mãos, tanto nos segmentos produtivos, quanto os serviços veterinários nos estados, e quanto os principais segmentos envolvidos nessa cadeia. Então, a partir de 2017, nós demos sequência a esse plano estratégico, a esse grande desafio, né, que, em síntese, a gente gosta de dizer aqui no Ministério da Agricultura que nós não estamos trabalhando para retirar a vacinação. Nós estamos trabalhando para substituir a vacinação por medidas de vigilância adequadas e que nos deem garantias, né, principalmente de prevenção, ou seja, de evitar o ingresso, a reintrodução da doença na região. E aí, então, tem uma série de ações que precisam ser feitas, né?
nós, lá no início dos anos 2000, a gente já passou por uma fase dessa, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, um primeiro momento onde a gente começou a tirar a vacinação aqui na América do Sul, onde o Santa Catarina foi um estado que conseguiu se manter nessa condição desde aquela época, né? E nós nos frustramos naquele momento em função de problemas que estavam acontecendo em outros países que nós não tínhamos conhecimento e que afetou a região como um todo, né? E desde então a gente vem construindo, trabalhando para reestruturar o programa e dar as condições necessárias para que a gente possa avançar com segurança nesse grande desafio que é a Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, né? Então, assim, tem uma série de ações. O plano estratégico, em síntese, ele divide o país em blocos e estabelece uma forma gradativa de retirada da vacinação, né? E o momento, confesso para vocês, que o momento não é um momento dos mais adequados, em função da crise econômica que estabelece praticamente todos os países da América do Sul, né? Então, assim, há necessidade de muito investimento no fortalecimento das ações de vigilância, que o momento, então, nós estamos construindo, estado a estado, bloco a bloco, essas condições mínimas necessárias para que a gente possa realmente suspender a vacinação com segurança, né? Então, assim, tem vários aspectos, vários itens que a gente pode discutir. O plano estratégico está divulgado na página do Ministério da Agricultura, e de amplo acesso a todos, né? E cada região, cada bloco desse tem as suas comissões estaduais e as suas comissões de bloco, representadas pelos serviços veterinários oficiais, pelo setor produtivo e por vários outros segmentos, aonde vão cumprindo e vão avaliando, né, os planos de ação a serem executados em cada um dos estados para que a gente possa dar os passos com segurança. Doutor Geraldo, tem uma pergunta aqui do Renato para o senhor. Ele disse assim: doutor Geraldo, o senhor disse que é uma preocupação garantir segurança aos produtos em 3 etapas da vacinação, né? Aquisição, aplicação e registro, comprovação da vacina. Que medidas o MAPA pretende tomar? É o que ele pergunta. Renato. Ótima pergunta do Renato, que é uma oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Na realidade, é a segurança do produtor, né? Não do produto. Justamente garantir esses 3 pontos básicos aí da realização da vacinação, evitar ao máximo aquelas medidas básicas que o Ministério da Saúde e o país estão recomendando, ou seja, que é evitar aglomerações, né? E ter todas as seguranças de higiene para fazer os processos. Então, por exemplo, no momento de aquisição da vacina, que o produtor ele evite se deslocar nas revendas, e aí o Sindan tem um apoio e vai nos apoiar nisso, de fazer essa vacina chegar com segurança no produtor de uma melhor forma possível, né? Então, assim, o produtor evitar ir nas revendas ou indo nas revendas, tomando todos os cuidados, né, necessários de higiene, de afastamento mínimo entre os contatos, entre as pessoas, né, e buscar comprar essa vacina por meio telefone, por telefone, pela internet, ou por outro canal que evite essa movimentação, né, e essa possível aglomeração lá nas revendas. Outro momento, que é o da realização da etapa, a gente sabe que em alguns pequenos produtores, em alguns locais, eles têm a prática de fazer a vacinação em conjunto, em comunidades, né? Havendo essa necessidade, né, realizar também o menor número possível de trabalhadores, envolvendo o menor número possível de aglomeração e tomando todos os cuidados de segurança para que isso possa ser realizado de forma adequada. E, por fim, a fase de registro da vacinação, onde o produtor tem que demonstrar que ele realizou a vacinação e atualizar o seu
rebanho junto ao Serviço Veterinário Oficial, também o Ministério da Agricultura já orientou aos estados que essa fase de registro ela pode ser feita posteriormente, não precisa ser feita necessariamente agora, nesse momento, né? Ela pode deixar para ser realizada num momento de maior tranquilidade, ou se o produtor querendo fazer, vários estados existem os canais eletrônicos e as formas de fazer isso, que dispensa a ida do produtor aos escritórios locais, às unidades veterinárias locais, para fazer esse registro. Então, a gente está com várias ações em andamento, com o objetivo principal de evitar as aglomerações, né? Que é o princípio básico que nós estamos tendo hoje para evitar uma disseminação mais aguda da doença nesse momento. Uhum. Agora, o Renato está esclarecido. Roger, eu posso fazer um complemento ao comentário do Dr. Geraldo? Por gentileza, doutor. O Sindan assumiu um compromisso com o MAPA e o CNA de apresentar até o dia 15 de abril agora uma proposta justamente disso, de como nós podemos juntos conscientizar, né, e educar o produtor rural, né, com relação à aquisição, recebimento e aplicação da vacina, que são 3 momentos que, sob o ponto de vista de isolamento social, de mau risco, né? A decisão dele comprar, como o doutor Geraldo mesmo falou, como ele vai receber essa vacina, ele vai, né, tem que tomar um cuidado nesse momento do recebimento, e o terceiro ponto é no momento da aplicação. Então, nós vamos trabalhar aí através de vídeos curtos de WhatsApp, podcast e também materiais impressos. Esperamos, né, estamos trabalhando e todo mundo correndo rápido, né, contra o tempo, esperamos já ter pronto para a campanha de Goiás. A campanha de Goiás começa segunda-feira, né, que foi a pergunta da colega. Não sei se nós vamos ter todo o material pronto para a campanha de Goiás, mas vamos correr para essa semana já apresentar para o MAP e para o CNA para ter a aprovação deles. Desculpa, isso eu queria complementar. Roger. Pois não, doutor. Na sequência aí do Delair, lembrar também que a CNA, junto com o Sindan, fez esse compromisso com a gente, o CNA colocando os sindicatos rurais para ajudar nesse trabalho, né? E destacar que a CNA, com apoio do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde, acabou de colocar no seu site um guia com orientações muito interessantes e detalhadas dos cuidados que os produtores precisam ter no manejo da sua propriedade nesse momento de pandemia do coronavírus, né? E também não posso deixar de destacar que a Embrapa lançou nos últimos dias pequenos panfletos bastante interessantes, também orientando o produtor com as medidas básicas de segurança na produção de aves, de suínos e agora o mais recente de bovinos. Então, assim, tem um rico material de acesso a todos os produtores e colegas que estão aí na atividade para se utilizar e divulgar e compartilhar com todos os envolvidos com relação à segurança no manejo e na manutenção dessa atividade essencial que é a produção pecuária. Agora, doutor Geraldo, com toda essa preocupação com o coronavírus, 30 dias são suficientes para fazer a campanha ou há possibilidade de prorrogar esse período? Olha, como eu mencionei no início, a etapa de vacinação ela já é uma prática já reconhecida e realizada pelo produtor rural. Então, a diferença que é o esforço que nós vamos ter agora nesse momento é justamente ajudar o produtor e orientá-lo nos riscos com relação à Covid-19. A restante das questões assim, de como vacinar, o porquê vacinar, a época vacinar, isso já é um processo de bastante conhecimento e a gente entende que o produtor rural hoje já vem demonstrando isso nas últimas etapas de vacinação, né? Junto com os serviços veterinários nos estados, tem grande domínio sobre isso e tem condições de realizar isso de forma adequada. Evidentemente que é uma etapa diferente de todas as outras que nós já tivemos aqui realizando, né? Então,
nós vamos buscar realizá-la da forma mais adequada possível e limitada aí nas necessidades do momento. Evidentemente, aí nós vamos acompanhando caso a caso, né? Há possibilidade, sim, da extensão, da ampliação do período de vacinação, à medida que os estados vão avaliando a evolução e a necessidade dessa ampliação. A gente adiantou no início, né? Já alguns estados do país, lá, principalmente a região Nordeste, já solicitou e o Ministério da Agricultura já autorizou a transferência da vacinação de maio para o mês de junho, né? E aí, isso, durante a execução, a gente vai avaliando caso a caso e a necessidade de evoluir, de avançar. Evidentemente, avaliando também a pandemia, né, o avanço e como está isso dentro do país e região por região. Tá certo. Eu não queria tomar muito tempo de vocês, não, mas estão chegando perguntas aqui, vocês me perdoem, né? A gente está falando, o pessoal fica curioso, mas vamos lá. Doutor Geraldo, a dona Margarida Prazeres, ela perguntou assim, gostaria que fosse explicadas as consequências da solicitação de retirada da vacinação contra a febre aftosa e o estado ou zona que não atende a critérios de zona livre sem vacinação. Se eu entendi o que ela quer dizer aqui, é possível? O que vai acontecer? Não, o estado fulano não se adequou, como é que funciona? Então, o plano estratégico de retirada da vacinação, ele é fundamentado em alguns indicadores que nos ajudam a tomar a decisão, né? Então, nós avaliamos, estado a estado, bloco por bloco, o atendimento dessas condições mínimas necessárias, né? E a gente toma a decisão de retirada da etapa, de avançar no processo de retirada da vacinação, mediante o atendimento desses indicadores, né? Então, o plano estratégico, em 2017, lançou uma proposta de calendário, né? Mas esse calendário ele vai sendo executado à medida do avanço e dos atendimentos, né, dos objetivos e dos planos de ação que foram estabelecidos. Então, a proposta do plano estratégico e como o Ministério e os segmentos estão trabalhando, né, avaliando os estados por meio de alguns indicadores e verificando se eles já têm, mas cumpriram as metas e os processos para a retirada da vacinação. Então, é um processo que envolve bastante discussão, análise e conversa aí com todos os envolvidos, para que, como eu mencionei, seja uma tomada de decisão bastante segura e atendendo aos critérios acordados com todos os envolvidos. Bom, doutor Rafael, como é que o senhor está acompanhando essa nossa conversa aí, fora do Brasil? Como é que a medicina veterinária, os cuidados sanitários do Brasil, como é que chegam essas informações aí para o senhor? É evidente que o Brasil é um grande produtor de alimentos, um grande produtor de proteína. Se falou da vocação brasileira de produtor de alimentos, e isso não é possível fazê-lo sem uma estrutura veterinária sólida. É impossível produzir tamanha quantidade de alimentos sem uma estrutura veterinária sólida e de qualidade. Essa é a primeira coisa. Eu quero fazer uma reflexão também, outra coisa também é o liderazgo, a liderança que a profissão veterinária tem no mesmo Brasil, mas também a nível internacional. Na OIE e na Associação Mundial Veterinária, nas duas associações, nas duas entidades, a veterinária brasileira é muito ativa e muito importante. É importante falar da economia, do custo que tem as medidas preventivas, mas também do custo que tem as consequências se não se tomam essas medidas econômicas. E quero concordar com o Dr. Delair, que falou de ciência. As decisões devem ser científicas e técnicas, não podem ser políticas, uma coisa dessa, porque o Brasil produz muito alimento e exporta muito. Então,
precisa ter a confiança dos mercados, a confiança na segurança alimentar e na segurança da sanidade animal. É muito importante também o que se falou, a conectividade, a educação, a comunicação interna e internacional. E, finalmente, o trabalho compartilhado que o Dr. Geraldo falou, compartilhado internamente, mais internacionalmente. Se falou da panaftosa, se falou dos países vizinhos, dos países importadores. Tem que trabalhar com todos juntos. Isso é mais ou menos o que eu posso dizer. E como presidente da Associação Mundial, presidente eleito, eu sou muito orgulhoso do trabalho que se faz, que fazem os veterinários brasileiros no Brasil. E os produtores, os pecuaristas também, muito importante. Sem dúvida nenhuma. Bom, tem a pergunta aqui do Wesley. Ele está dizendo assim, esse ano, excepcionalmente, impostos e obrigações estão sendo prorrogados. Por que não prorrogar a vacinação, visto que o Brasil não tem histórico da doença nos últimos 12 anos? O senhor responde, por gentileza, doutor Geraldo? Esse tema a gente debateu internamente com os estados, né? Alguns estados até mencionaram a questão de suspender essa etapa de vacinação, e a gente, como a gente mencionou, ou seja, o processo pecuário na fazenda não para, né? Então, a vacina está disponível, a gente tem um grande volume de vacinas, se a gente não utilizar agora, tem um risco muito grande de vacinas que foram... Vai chegar um carro aí para entregar o... Acho que o José tem que desligar o fone dele. Eu vou botar ele aqui. Pronto, eu mudei ele. Tá bom. Então, como estava dizendo, né, esse tema foi debatido, né, em termos do porquê não suspender essa etapa de vacinação agora e deixar para fazer dentro de um calendário segundo, até mesmo porque a doença já não está mais presente aqui no país, a gente trabalha com essa condição, né? Mas o que nós debatemos bastante envolveram diferentes aspectos, né? Desde o compromisso que nós temos com alguns mercados, isso já foi mencionado, né, em termos de importância do agronegócio brasileiro para a produção e ingresso de rendas, extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo, né? O compromisso que a gente tem com a OIE, evidentemente que se a gente explicando para a OIE que o momento não seria possível fazer uma etapa de vacinação, acho que isso teria bom entendimento junto a esse organismo internacional, mas a gente entendeu, estamos conversando, que o risco de fazer a vacina lá no interior, lá na fazenda, fora dos grandes centros urbanos, né, é algo mitigável, algo administrado, né, e, portanto, a gente recomenda a utilização e a realização dessa vacinação. Como eu também destaquei, a gente tem aí alguns o Delair pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Um volume expressivo de doses de vacina que nós poderemos perder agora se a gente não utilizar nessa etapa de vacinação. Em termos diretos, isso. Vendo aqui algumas perguntas aqui, aliás, eu queria falar com... Deixa eu colocar o microfone do Dr. José de novo aqui. Cadê? Arruma aqui, Júlio, por favor. Aliás, foi do Dr. Delair, cadê o do Dr. José, né? O Dr. já está mutado ali, foi cadê o Dr. José? Aqui, ó, Amute. Tem dois mutados, o Dr. Delair está mutado, deixa eu desmutar aqui, Amute. O senhor que mutou aí, doutor? Bom, a preocupação... Roger, só um minuto, que eu queria falar sobre esse pronunciamento do doutor Geraldo. Primeiro, congratular com ele pela posição, que não é fácil decidir, num momento como esse, suspender ou não a vacinação. Tá? Ele tomou a medida correta que deve ser. O Alex Tyrman,
que é um dos grandes cientistas, estudiosos do assunto, foi presidente da comissão do Código Zoossanitário da OIE e também presidente da comissão científica da OIE. Ele disse uma coisa que me marcou muito. Enquanto todos os países do continente não tiverem a segurança sanitária no mesmo nível adequado, ou seja, livre sem vacinação, se tem que ter cuidado redobrado. Então, logicamente que não é olhar só para o território brasileiro, a gente tem que dar uma olhada para os vizinhos também. A Venezuela, todos nós sabemos que não tem a segurança sanitária, embora o presidente Maduro tenha baixado um decreto dizendo que a Venezuela está erradicada a febre aftosa, livre sem vacinação, ou seja lá o que for. Tá? A Colômbia também teve episódios locais no país e, inclusive, inicialmente pensou que fossem animais provenientes da Venezuela, o que não se confirmou. Foi casos endógenos da própria Venezuela. O Paraguai evoluiu bastante. Tá? A Bolívia também tem evoluído bastante. Mas é preciso ter uma segurança sanitária em todos os países. Logicamente que a gente quer ficar livre sem vacinação, a gente quer postergar a vacinação, mas é preciso fazer um chamamento aos produtores, né? Aos estados, a todas as pessoas envolvidas, para que tenham responsabilidade, porque é responsabilidade de todos nós, dos veterinários, dos produtores, dos importadores, dos exportadores, é muito grande. E é preciso ter uma estrutura veterinária que venha respaldar esse status que muito vai orgulhar o Brasil de ser livre da febre aftosa. Mas é preciso investir em educação sanitária, promoção e divulgação, um grande programa de conscientização, como o Boris falou ali, ter permanentemente material didático para que os produtores estejam linkados e, acima de tudo, um sistema de vigilância sanitária vigoroso, tá? Não somente no nível interno das propriedades rurais, mas também na fronteira do Brasil, que é muito longa. O Brasil tem vários portos, aeroportos no Brasil inteiro. O Brasil é um país que tem um comércio fluido com o exterior de exportação e importação. Então, é preciso ter toda uma estrutura voltada para o novo status. E, no caso de ser livre de febre aftosa, sem vacinação, e ocorrer algum episódio, não é nenhum desmérito para o Serviço Veterinário Brasileiro. Não é nenhum desmérito. É possível que tenha. Agora, nós precisamos estar aprestados, quer dizer, preparados para silenciar imediatamente essa estrutura. Tá? Eu falo isso que eu vivi o ano 2000, isso faz 20 anos agora, na Argentina e no Uruguai, que o Carlos Menem era o presidente da Argentina, baixou um decreto declarando o país livre de febre aftosa sem vacinação e foi mais adiante. Ele fechou todas as fábricas produtoras de vacina da Argentina, tá? Mas não tinha uma estrutura veterinária a nível das províncias, mesmo no nível nacional, que tivesse um sistema de vigilância e de atuação no caso da existência de focos. Resultou 1.157 focos que teve que retornar à vacinação. Então, é preciso ter muito cuidado. E é demais. Nós temos que pensar na indústria de vacina. Quer dizer, não como a Argentina fez, desativar, mas ajudá-las a produzir outras vacinas para outros países. Tem muitos países que ainda têm a fitose e que vacina, e que o Brasil, que tem qualidade da vacina, aliás, eu queria fazer um parêntese, porque o know-how da vacina oleosa, ele foi um trabalho do Ministério da Agricultura, nos anos 70. E eu aproveito para fazer homenagem a Paulo G. de Mello e Ivo Gomes, eles que desenvolveram a vacina oleosa e entregaram para as indústrias para que produzissem. Não somente entregaram, mas também treinou todo o pessoal
de produzir essa vacina que nos dá uma segurança do status sanitário. Então, essa é uma decisão, eu imagino, doutor Geraldo, o que deve ter passado na sua cabeça está diante de uma decisão dessa, quer dizer, com uma pandemia de coronavírus, em suspender ou não a vacinação. Realmente é uma decisão difícil e você teve uma decisão firme, corajosa e, acima de tudo, técnica. Só agradeço aí as palavras. Só, Roger, ou seja, isso é um processo de discussão, não foi uma decisão unilateral do Ministério, ou seja, ela é compartilhada com todo o segmento, né? Agora, um dado interessante que a gente traz porque, principalmente o pequeno produtor, né, que tem maiores consequências em termos de riscos, né, e exige uma presença maior do Estado, e o Estado, nesse momento, está um pouco enfraquecido, ou seja, o sistema, o serviço veterinário, as estruturas, né, estão todas diminuindo, com suas ações diminuídas em função, né, do momento de restrição social que nós estamos vivendo. Só que os produtores, pequenos produtores, né, são cerca de quase 70% do total de propriedades com bovinos no país. Então, para eles, a gente tem que dar uma atenção especial. Agora, o interessante é que os 30% restantes, ou seja, os médios e grandes produtores, eles detêm mais de 80% e mais de quase 90% do rebanho bovino. Então, esses médios e grandes produtores, eles têm condições de fazer essa etapa de vacinação, adquirir a vacina e realizar com segurança todo esse processo. E a gente está produzindo uma cobertura imunitária bastante expressiva para o rebanho bovino brasileiro e atendendo os nossos compromissos e as nossas certificações que a gente precisa estabelecer. Então, assim, é um dado interessante. Claro que isso tem variações região por região, né? Mas, de forma geral, em termos médios, esse é um dado para que a gente possa entender a complexidade do assunto, né? Então, evidentemente, o pequeno produtor ele precisa de uma aproximação maior, de uma orientação maior, de uma ajuda maior, né? E isso nós estamos preparando, com o apoio da CNA, como o Sindan também já está se propondo a fazer algumas atividades, né? Nos estados também, a gente já está acordando aí algumas ações. Agora, o médio, o grande produtor, ele vai continuar tirando o seu leite, ele vai continuar tratando o seu gado, ele vai continuar fazendo o seu manejo, né? E esse manejo inclui também a vacinação com segurança contra a febre aftosa. Então, isso é importante que a gente nivele aqui para a gente ter um dado interessante aí para ver como é que administra esse tema aqui no país, né? Agora, senhores, o que eu acho interessante é o seguinte, né? Tudo bem, conquistar o status de país livre de aftosa, bacana demais, comercialmente interessante. É claro que nós temos que passar por todo esse processo, né? Mas o Brasil, que já ganha vendendo seus produtos para os outros países com a vacinação, o impacto econômico positivo também, eu queria ouvir o doutor Delahy a respeito disso, o impacto positivo, a partir do momento, é por isso que precisamos de todos nos empenhar, de todo mundo abraçar essa causa com brasilidade, com patriotismo, né, de erradicação, porque, doutor Delahy, o Brasil tem muito a ganhar, ou mais ainda a ganhar, a partir do momento que formos livres de aftosa, né? Eu acho que, Roger, eu acho que sim, né? Até para complementar um comentário do doutor Josélio, que pouca gente sabe, né? Respeitando o tamanho da fronteira aí, o Sindan atuou ano passado, juntamente com o MAPA, e nós enviamos vacinas da aftosa gratuitas para um país vizinho nosso aí, para diminuir o desafio aqui, né? Eu acho assim, Roger, o potencial, a oportunidade pós-aftosa, ele, para mim, na minha opinião, ele está muito mais no que nós continuarmos, do que nós somos capazes de fazer aqui dentro, do que propriamente na abertura de novos mercados. Vamos lá, o Brasil exporta, talvez eu esteja não passando os dados corretos, mas a BIEC sabe disso melhor, mas eu acho que em torno de 116 ou 126 países.
certo? A grande vantagem competitiva que nós passaríamos a ter seria exportação para a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, certo? Se nós analisarmos países vizinhos como o próprio Uruguai, não, é menor, tem menor tamanho, tem menor rebanho. O Uruguai já exporta para esses 3 países com vacinação. A gente já exporta para esses 3 países com vacinação. Né? A grande vantagem competitiva aqui, talvez, é que nós vamos poder exportar com o osso, né? Hoje a gente exporta sem o osso, certo? Agora quanto esses consumidores, quanto a Coreia do Sul, quanto o Japão e quanto os Estados Unidos vão pagar a mais por essa carne ser produzida sem vacina aftosa, eu não sei. Eu não sei quem tem essa informação. Eu não sei. Eu acho que o grande... E particularmente, Roger, eu não acho que não deve ser aí o nosso foco. Eu acho que não deve ser o nosso foco, porque se for única e exclusivamente aí nós temos que avaliar, né? A gente exporta para 116. Vamos correr um risco danado por causa de 3? Eles pagam bem? É muito relativo, eu não sei. Eu não conheço muito esse mercado para te falar se teria mais vantagem ou desvantagem. O ponto que eu acredito que nós deveríamos nos manter focados, e aí eu quero reforçar as palavras do Dr. Geraldo, quando ele fala o seguinte: nós não vamos parar de vacinar. Eu acho que isso que tem que botar na cabeça do produtor e de todos. Nós vamos substituir a vacina. Nós vamos substituir a vacinação. Quando fizeram a pergunta para o Dr. Geraldo de postergar, né? Por que a gente não levou a campanha lá para... Por que o MAP não levou a campanha lá para outubro, novembro desse ano? Eu acho que a vacina ela trouxe uma vantagem para o Brasil, que o Brasil melhorou produtividade. O Brasil não melhorou produtividade com a vacina aftosa, única e exclusivamente porque a vacina aftosa protegeu contra a aftosa. A vacina da aftosa trouxe uma mudança de cultura para o pecuarista brasileiro, que ele junta o boi 2 vezes por ano. A grande pergunta que nós todos temos que nos fazer é, a partir do momento que nós retirarmos a vacina aftosa, nós vamos continuar juntando o boi 2 vezes por ano? Eu acho que esse é o grande ponto. O grande ponto que o doutor Geraldo trouxe. Nós temos que usar isso como substituição da vacina. A vacina trouxe uma melhora de produtividade para o Brasil. Se controla melhor raiva, se controla melhor brucelose, se controla melhor tuberculose, se aplica melhor os vermífugos, né? Os programas antiparasitários do Brasil hoje são dos melhores do mundo. Então, acho que esse é o foco que eu acho não, tenho certeza que o Sindam vai estar muito fortalecido nisso, Roger, e muito focado nisso, em ajudar a pecuária brasileira a continuar melhorando a produtividade. Aí vai vir o nosso ganho econômico. O nosso ganho econômico não vai vir, na minha opinião, de vender carne mais cara para a Coreia do Sul, para o Japão e para os Estados Unidos. O grande ganho econômico vai vir se nós conseguirmos manter, como fala o doutor Geraldo, a substituição da vacina, e aí sim continuar nessa pegada e responsabilidade de melhorar produtividade. Né? O Brasil hoje tem menos bois do que... Tem muito mais boi do que os Estados Unidos, certo? É quase o dobro, né? Quase o dobro, né? Mas dela aí, só um parêntese. Roger, está me ouvindo ou não? Estou ouvindo. Tá, só um parêntese. Desculpa, Josélio, desculpa eu não concluí porque tocou o meu celular, perdão. Não, assim, pode concluir. O Brasil nós temos muito mais bois do que os Estados Unidos hoje. Mas nós produzimos 40% a menos do que os Estados Unidos. Né?
Então, nós temos uma oportunidade de melhora de produtividade ainda. Desculpa aí, Juscelio. Não, mas era só para acrescentar nisso que você está falando e colocar cifras. Isso é importante, cifras. Eu lembro que, por volta de 2003, 2004, o estado de Rondônia não era considerado livre de febre aftosa, inclusive com vacinação, não era. Custava, lá em Rondônia, R$ 28 uma arroba de boi, tá? Em Rondônia. O estado do Pará estimava em torno de 6 a 7 milhões de cabeças de gado e a arroba de boi era mais ou menos esse preço, entre 28 e 30 reais. Depois que o estado foi considerado, os dois estados foram considerados livres de febre aftosa, ainda com vacinação, a arroba chegou a 180, 190, até 200 reais chegou. Quer dizer, é diferente. E o estado do Pará hoje tem 20 milhões de cabeças de gado. Tá? O estado de Mato Grosso ainda era unificado, não tinha divisão com Mato Grosso do Sul, não passava de 6, 7 milhões de cabeças. Hoje os dois estados têm 60 milhões de cabeças de gado. Quer dizer, a mentalidade é outra. Agora, a produção do Brasil não pode se comparar com os Estados Unidos, nem tampouco com a Argentina. Tá? A gente pegava os índices zootécnicos, da Argentina era muito superior ao do Brasil, taxa de abate, etc. Mas o Brasil, você lembra, em 1970, tinha 90 milhões de cabeças de gado. A Argentina tinha 60. Hoje a Argentina tem 40 milhões, tem menos. E o Brasil tem 220. E a gente tem mais de 25 milhões. Quer dizer, porque nós fazemos a retenção de matrizes. Nós colocamos, lá se abate o que é possível, por isso os índices são maiores. E os Estados Unidos da América, eles criam gado em gaiola. Quer dizer, é diferente o sistema de criação. E nós criamos o gado natural, o gado a pasto, e é o que é chamado o boi verde. Tá? Mas, dentro dessa preocupação, logicamente que agora, através da CNA, principalmente do sistema Senar, que a gente tem que utilizar mais, fazer uma divulgação para não tratar mais o assunto de febre aftosa, somente febre aftosa. Tratar, preocupar com febre aftosa, mas cuidar da saúde animal como um todo. Exatamente. E, inteligentemente, o departamento sobre a honrosa direção do Geraldo, que antes era Departamento de Defesa Sanitária Animal, hoje é saúde. Quer dizer, não está preocupado com a doença, está preocupado com a saúde e com a produtividade do rebanho. Então, cuidar desses assuntos que você falou, brucelose, tuberculose, mas também dos parasitos, os ectoparasitos, endoparasitos, hemoparasitos, cuidar da saúde como um todo, para que os índices de produção e produtividade sejam bem maiores. Tem vacas que não parem e, às vezes, nunca se foi feito um teste de brucelose ou também de outras enfermidades que interferem no trato reprodutivo do animal. Então, por isso que é importante cuidar da saúde como um todo para que os índices de produtividade sejam aumentados, porque a saúde é fundamental. Os parasitos são os grandes sócios dos prejuízos dos produtores rurais. Tem que cuidar mais de outras enfermidades como tanto. Para isso é importante que tenha um veterinário nas médias e grandes propriedades para que possa fazer uma análise do ponto de vista técnico da saúde dos rebanhos. Doutor Jorge, eu preciso fazer uma última pergunta aqui, acho que o tempo já está tomando bastante tempo dos amigos, quero agradecer. Porque ficou todo mundo entusiasmado com o assunto. Um assunto muito bacana. Deixa eu fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar. Vladimir Moraes está dizendo, pergunta para o doutor Geraldo, com a antecipação da etapa em Goiás para o dia 20, perfazendo um total de 42 dias, caso o Estado necessite de uma prorrogação, poderá ser indeferida, pois o mapa já autorizou a antecipação? Isso é possível? Não, na realidade, o Estado, diante de uma estratégia local, né, entendeu que, começando a vacinação agora, ele se afasta um pouco, né,
pico de ocorrência do coronavírus e, portanto, tenha condições de fazer essa etapa num processo mais alargado de tempo. Evidentemente que o andar da vacinação, a gente pode, sim, avaliar, e o Estado encaminhando junto com o órgão veterinário do Estado, junto com o setor produtivo, identificando a necessidade de um alargamento da etapa, a gente vai avaliar aqui e não tem uma tomada de decisão já decidida, né, definida. Evidente que a vacinação, quando ela é realizada no menor espaço de tempo, melhor a eficiência e eficácia dela. Mas nesse momento que nós estamos buscando uma cobertura e graças a características da vacina que utilizamos no país, que ela dá um efeito de proteção mais alongado, né, nós podemos, sim, autorizar um possível alargamento do prazo lá no estado de Goiás. Uma coisa não depende da outra, não. Tá certo. Bom, a gente precisa encerrar, infelizmente. Vou começar aqui na ordem que eu tenho aqui. Primeiro, o doutor. Obrigado, doutor. Roger, só um minuto. Eu queria registrar, com muita honra, a presença que está nos ouvindo do doutor Francisco Cavalcante de Almeida, que é o presidente do Conselho de Veterinária, como também a doutora Arivânia e a doutor Fernando, que representam o Conselho na equipe de febre aftosa do DSA, como também o Vander Bastos, da Abralete, que representa essa atuante instituição, junto também à comissão do DSA de febre aftosa. Então, a gente vê que esse assunto despertou, hein? E vamos partir para o segundo fórum agora de saúde animal, para discutir outros temas importantes. Sem dúvida nenhuma. Doutor Delair, com o senhor. Roger, obrigado aí, obrigado a você, obrigado a Champion né? Champion, desculpa. Obrigado a Champion pela oportunidade, por organizar o evento, doutor Josélio pelo convite. E eu assumi o Sindan agora em janeiro, né? Eu fiquei 15 anos, morei fora do Brasil 15 anos, vim em 2017, assumi o Sindan em janeiro e eu pedi duas coisas no Sindan. A primeira, que não me chamassem de presidente, e a segunda, que nós falássemos menos de aftosa e falássemos mais de outras coisas, né? Mas é um prazer enorme sempre estar aqui. Eu acho que a indústria brasileira é muito maior do que a aftosa. A sanidade brasileira é muito maior do que a aftosa, mas eu vou concluir dizendo o que eu falei no início, que eu vi que o Rafael também gostou. Eu acredito muito que a forma como está sendo, como foi conduzido, como foi construído, e agora com a liderança do Dr. Geraldo, com conhecimento, né, ciência, e nós explorarmos a conectividade do Brasil, não tem como nós não fazermos isso dar certo, né? Ou não fazermos isso, desculpa, dar errado, perdão. E isso vai dar certo, já está dando certo. Então, nós temos que continuar apostando no conhecimento, continuar apostando na ciência, continuar apostando na conectividade e decisões técnicas, né? Eu acho que isso é o que nós precisamos continuar a ter nesse setor, e sempre que precisar do Sindan, conte conosco aí. Obrigado ao Roger, obrigado ao Josélio, obrigado ao Rafael e ao doutor Geraldo pela oportunidade de estar com vocês aí. Nós agradecemos imensamente. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação do senhor, por nos acompanhar aqui também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ha sido um prazer compartilhar com as pessoas que estão aqui no debate, mais que uniram o Dr. Cavalcante e o Dr. Dubois. O nível ha estado muito alto. Muito obrigado, aprendi muito. E muito obrigado a amigo ruralista, amigo pecuarista, ao patrocínio. E Roger, muito obrigado, você conduziu muito bem. Muita saúde e um abraço muito grande para todos os veterinários e pecuaristas brasileiros e latino-americanos. Obrigado. Doutor Geraldo, com o senhor a palavra. Bom, Roger e amigos, eu, mais uma vez, em nome do Ministério, da Secretaria e do Departamento,
quero agradecer o convite, né, e a participação de todos, e colocando o departamento à disposição e aberto para a gente seguir com essas discussões que são bastante importantes para todos nós, né? O Josélio citou aí alguns representantes nesse tema da febre aftosa. A gente tem uma comissão nacional do Plano Estratégico contra a Febre Aftosa. O Dr. Josélio citou o Conselho Federal, a Associação de Medicina Veterinária, a Associação Brasileira de Produtores de Leite, mas também tem a Organização das Cooperativas do Brasil, tem a Abrafrigo, tem a ABIEC, tem o FONESA, né? Então, tem todas as instituições de importância e que nos ajudam a tomar as decisões de forma segura e conjunta dentro do Departamento de Saúde Animal, representando o Ministério da Agricultura. Então, a gente, mais uma vez, agradece, nos colocamos à disposição, né? E lembrando que, nessa etapa de vacinação, nossa principal preocupação é com a saúde do produtor e dos trabalhadores. Então, executar essa vacinação com calma, a gente conhece bem como fazer essa vacinação e com toda a segurança possível, e conversando com os serviços veterinários nos estados e aqui nas Superintendências Federais da Agricultura e aqui em Brasília, para que a gente possa ir avaliando caso a caso e tomando as decisões conjuntas. Então, muito obrigado aí para todos, a presença dos amigos, Josélio, pelo convite, o Delaí, o Rafael, conhecendo agora, uma grande satisfação, e você, Roger, colocando ali o departamento à disposição para algum outro bate-papo que você considere aí interessante para os produtores e para toda a categoria. Muito obrigado. A gente é que agradece. Doutor José, mais uma vez, obrigado, viu, ao senhor aí pela... Eu queria só fazer o fecho. Tá? Geraldo, está nos assistindo também toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, liderado pelo presidente Luiz Carlos Cecílio, o René de Bois já foi citado aí, quer dizer, tem um Conselho Federal de Veterinária e a Academia Brasileira de Veterinária, que todos os acadêmicos também estão linkados. Eu estou falando isso para lhe dizer que todas as entidades da medicina veterinária, que representam os veterinários do setor privado, estão à sua disposição nesse nobre trabalho que é não somente erradicar a febre aftosa, mas elevar o nível da sanidade animal do país, porque é a responsabilidade do nosso juramento ao nos tornarmos veterinários. Então, nós estamos de braços dados e desejando para você pleno sucesso nesse seu trabalho. Eu sei que é duro, porque eu já senti isso nas costas. E é interessante que todo o pessoal, a grande maioria, tanto da sociedade, que agora, daqui a 2 meses, completa 100 anos de existência, que foi criado dentro do Ministério da Agricultura, então, praticamente todos os presidentes da sociedade brasileira foram ou são funcionários do Ministério da Agricultura. Quer dizer, sabem bem o que é que representa a defesa sanitária e a importância disso para a segurança do comércio, da exportação e do crescimento do Brasil. Tá? Roger, muito obrigado, você sempre simpático na condução, com sua inteligência e, acima de tudo, seu carisma, que vai muito além das fronteiras do Brasil. É isso. Merece isso não. Mas é uma alegria para nós aqui da Champion, né? Levar essas informações para o pecuarista. O senhor conhece melhor do que eu a história da Champion, conhece a história do professor Uriel, a importância que ele dava, né? Como ele valorizava a extensão, e o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que a extensão do sonho dele de levar conhecimento para o produtor rural, levar segurança. Eu termino essa nossa conversa aqui muito mais seguro do que eu estava. É claro, eu sempre falo, né, nos programas do MAPA, do rigor que o MAPA tem em todas as suas atividades. O MAPA não registra produto que não seja efetivamente eficiente, né? O MAPA não estaria nesse trabalho aí da vacinação, empenhado na vacinação, não preocupado se vai acabar a vacinação amanhã ou depois, isso é o de menos. O importante é a segurança que o produtor tem, que o consumidor tem, ainda mais a gente, né? Nós brasileiros que somos produtores de comida para o mundo.
E a gente se orgulha de produzir comida de excelente qualidade. A gente bate no peito e fala que nós somos o grande celeiro mundial, e somos mesmo, sem dúvida nenhuma, que morra de inveja quem quiser, porque nós somos muito competentes, graças a esse trabalho que a gente vive aqui, viu, doutor José? E o senhor, doutor José, é amigo da gente, nos ensina muito, e eu quero, em nome de toda a diretoria da Champion, agradecer ao senhor, que aceitou primeiramente o nosso convite, comprou a ideia e falou, peraí, nada é tão bom que não possa ser melhorado, vou trazer uns amigos aqui, e está aí essa pleiade de amigos maravilhosos aí, que muito enriquece aqui a nossa vida, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também, Roger. Isso é o avanço do programa Momentos da Medicina Veterinária. É isso, é isso. Grande abraço a todos, que Deus nos abençoe a todos, a gente vai ficando por aqui e voltaremos, né, oportunamente com o doutor José Andrade Moura, outros temas também, né, que estão sendo aí elaborados, né? Vamos fazer aqueles sorteios que constantemente a gente faz aí. Essa semana, se Deus quiser, a gente traz também o Rio Negro para falar conosco aqui. Posso encerrar aí, gente? A turma não fala se eu posso encerrar, estou enrolando aqui. Podemos? Então, um abraço a todos, boa tarde e a gente se encontra. Abraço e sucesso e muita saúde. Valeu, um abraço, tudo de bom. Obrigado, um abraço.